Glória a Deus. Aleluia. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Está lá no finalzinho da Bíblia. Dessa sessão que Pedro escreve é santidade na vida. Nós vamos seguir o mesmo tema anual, né? Santidade para vencer. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. Diz a palavra do Senhor: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, vou repetir essa palavra, pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Aleluia. Pedro escreveu essa carta de 1 Pedro para os forasteiros da dispersão. Os crentes, eles estavam sendo perseguidos, dispersos, tendo seus bens saqueados, as suas propriedades retiradas, sua liberdade retirada, e eles estavam peregrinando debaixo dessa hostilidade e perseguição. Então Pedro vai escrever uma carta para encorajá-los. Ele começa a carta, ele vai dizendo: vocês foram salvos, vocês foram alcançados por meio de Jesus. A alegria de vocês tem que estar depositada nas coisas do alto. Embora o que vocês estão passando está sendo difícil, embora toda essa peregrinação em razão da fé que vocês possuem. E aí ele chega nesse capítulo 1 trazendo de uma forma mais prática a vida da santidade. Porque ele vai dizer para aquele povo: vocês tem que viver essa santidade baseado numa herança vindoura, numa herança gloriosa que nós temos a partir da promessa da volta de Cristo Jesus. Aleluia. Porque ele trabalha essa ideia de peregrinação. Por que nós somos tratados como peregrinos? Porque nosso lar não é aqui. Nós estamos peregrinando nesse mundo, em busca, em direção à terra que nos é prometida, que é viver com Cristo Jesus. E ele vem trabalhar justamente isso. Enquanto peregrinos, nós não podemos viver de qualquer jeito. Os santos têm um padrão de vida, e esse padrão de vida é a santidade. É isso que nós vamos trabalhar nessa noite, amém? De um modo geral, nessa sessão declarada, a santidade na vida, Pedro vai declarar a nossa herança futura, essa glória vindoura, a consumação dessa graça com o retorno de Jesus, deve ser um incentivo em busca da santidade. Aleluia! E a nossa esperança deve estar depositada inteiramente em Deus. Por isso nós precisamos viver como filhos obedientes, mas também em temor. Eu vou dividir essa palavra em 3 princípios para que fique mais fácil da gente entender. Se eu pudesse dar um título, daria: uma vida de santidade. Como vivê-la? Como nós vencemos o pecado? Vocês vão ver que ao longo da pregação vai ficar claro que Pedro ele começa dizendo o que nós precisamos para vencer em santidade, vencermos o pecado. Depois ele passa como nós vivemos em santidade e por fim ele declara por que nós vivemos em santidade. Então é nesse sentido, o que a gente precisa, como que a gente vive e por que a gente precisa viver em santidade. Aleluia. Versículo 13 ele inicia com a expressão por isso. Ele está linkando a algo que ele já disse anteriormente. Em razão da regeneração, em razão de vocês já terem sido alcançados, em razão da transformação por meio do Espírito, em razão de terem conhecido Jesus. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos,
a gente incentiva muito a igreja a ler Bíblia, a participar dos nossos cultos, né, a participar dos cultos de ensino, dos outros cursos que nós ministramos, porque se você pega uma palavra dessa, por exemplo, e lê sem a orientação, ou sem a ajuda do Espírito Santo, você não entende o que está incluso nela, o que o Senhor quer revelar. Vocês vão ver que esse único versículo já compõe o primeiro princípio, e ele é riquíssimo. Olha o que diz: preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Primeiro princípio que é preciso para nós vivermos em santidade: preparação, sobriedade e esperança. A busca pela santidade vai existir, preparação de nós, sobriedade e esperança. A primeira orientação que Pedro faz, que está nesse versículo, é preparando o seu entendimento. Existem outras traduções, como a NVI, que diz: estejam com a mente preparada e cingindo o vosso entendimento, que é a tradução da ARA. E o que significa? O que Pedro quer repassar àqueles espectadores? Preparem a vossa mente, cinja o vosso entendimento, porque na batalha contra o pecado, a primeira batalha que nós vamos enfrentar é na nossa mente. Nós precisamos preparar. E ele usa essa expressão, cingindo o vosso entendimento, tirando de uma prática dos judeus antigos, porque eles usavam roupas longas, cheias de tecidos, esvoaçantes, e quando eles precisavam correr na batalha, se locomover, aquele monte de tecido atrapalhava. Para não atrapalhar, eles pegavam aquele tecido e cingia na cintura, com o cinto daquela própria roupa. Então Pedro faz essa alusão ao cingir a roupa, preparando-se para a batalha, com cingir o pensamento, preparando para a batalha. Porque nós precisamos estar com a mente preparada para nós vencermos o pecado. Por quê, meus irmãos? Porque o pecado começa na mente. Todo fruto, todo pecado, toda ação pecaminosa é em razão de um desejo que foi alimentado por um pensamento ruim. Quando eu penso de uma forma errada, eu alimento um desejo de forma errada e ele vai culminar numa ação ruim. Por isso que ele está falando: prepare, na luta contra o pecado, prepare o seu entendimento, renove a sua mente. E nós preparamos através de quê? Da palavra de Deus, do auxílio do Espírito Santo de Deus. Não tem como, seria tolo, assim como seria tolo para o judeu sair para uma guerra sem cingir a sua roupa, que iria atrapalhar o movimento, é tolo para a gente tentar lutar contra o pecado, se nós não renovarmos nossa mente em Cristo Jesus, se nós não cingirmos nossos pensamentos em Cristo. Aleluia! Pensamentos corretos geram desejos corretos e culminam em ações corretas. Pensar corretamente é uma batalha, é por isso que nós precisamos estar preparados. Jonathan Edwards, pregador congregacional, teólogo calvinista e missionário, a respeito desse tema, ele afirma: quando o pecado influencia nossas preferências, ele parece agradável e bom. A mente é naturalmente predisposta a pensar que tudo que é agradável é correto. Portanto, quando o desejo pecaminoso vence a vontade, também lesa o entendimento. Pessoas com pensamentos muito evoaçantes, né, que pensam que rodam demais, tendem a perder tempo com coisas erradas. E a palavra de Deus, ela é tão inspiradora, ela é tão certeira, que existem várias outras menções na palavra de Deus sobre a importância de nós renovarmos a nossa mente. Quem usa muito essa expressão é o apóstolo Paulo. Em Romanos 12:2, por exemplo, ele fala: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que ele não fala renove os seus desejos, renove as suas ações, ele fala renove as suas mentes, porque os nossos desejos e as nossas ações são frutos da nossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente em Cristo Jesus. Aleluia! John Piper afirma: o pensamento correto dá forma à vida correta. Quando nós pensamos em coisas corretas, nós vivemos corretamente. Então, o que Pedro está falando? Cinja o vosso pensamento, renova o vosso pensamento, nessa busca por santidade, nessa vida por santidade, apesar de, prepare o seu pensamento. Aleluia! E ele prossegue: sejam sóbrios. O que ele quer dizer com sobriedade?
Meus irmãos, sobriedade é comedimento nas aspirações, nos propósitos, nas paixões. Moderância, parcimônia, temperança. Seriedade na maneira de falar, pensar e agir. Sobriedade é derivação do fruto do Espírito, domínio próprio, autocontrole. Se queremos lidar com o pecado, nós precisamos ter consciência do que Cristo fez por nós, para que nós hajamos de forma correta. Nós não sejamos levados por impulso, mas nós tenhamos domínio próprio sobre as nossas ações. Então ele fala, cinge o vosso entendimento, mas ele também nos orienta aquele povo, né? Que nós precisamos estar sóbrios. O contrário de sobriedade é embriaguez. Quais que são as principais consequências da embriaguez? Ausência de capacidade plena para as decisões, ações e desejos, percepção distorcida. O que Pedro está orientando, estejam conscientes a partir de uma mente renovada, que vocês foram salvos por meio de Cristo, e dessa consciência sejam sóbrios, tenham autocontrole, ajam corretamente. A sobriedade, ela pode ser entendida como estar sob orientação e domínio do Espírito Santo. Se nós queremos prosseguir numa vida de santidade, contrário ao pecado, nós precisamos estar sob atuação e domínio do Espírito Santo. Aleluia! Apóstolo Paulo usa esse mesmo termo em 1 Tessalonicenses 5:4, quando ele escreve aquele povo, ele diz: mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Ele está falando da volta de Cristo. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Durmamos é estar moralmente e espiritualmente alheio à volta de Jesus. Aleluia. Pedro então prossegue, preparando seu entendimento, estando sóbrio, esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida através da revelação de Cristo Jesus. O que ele está ensinando? Essa plenitude da graça nós vamos experimentar com a volta de Cristo Jesus para nos buscar. E nós devemos esperar inteiramente, exclusivamente nessa graça de Jesus. É ela que deve nos motivar numa caminhada de santidade. Eu quero que você pense como se fosse um atleta. Por que um atleta se dedica tanto a fazer aquele exercício, levanta cedo, faz uma alimentação balanceada, se abdica de prazeres? Porque ele tem um foco. Ele tem um foco de ganhar uma competição, ele tem um foco de ganhar uma prova, ele tem foco de alcançar alguma coisa. O que Pedro está falando para aquele povo: vocês têm que ter um foco sobre a promessa que vocês têm, sobre a herança gloriosa, sobre a consumação daquilo que Cristo disse que faria, que voltaria para buscar. É isso que tem que nos motivar a uma vida de santidade. Aleluia! Tentações desse mundo, provações, não pode impedir-nos de viver uma vida de santidade, porque nós precisamos estar com a graça, com a esperança inteiramente depositada nessa graça vindoura de Cristo Jesus. Aleluia! Por que isso, meus irmãos? Porque nós somos naturalmente inclinados às tentações desse mundo. Nós somos um povo que, dependendo da situação, principalmente em momentos de dificuldade, nós migramos a nossa confiança e a nossa esperança. Principalmente quando nós encaramos a vida de santidade como um pesar, como algo difícil a se cumprir. E o Senhor fala, né? Falou através de Pedro e fala conosco nessa noite: a nossa esperança tem que estar na graça, o nosso olhar tem que estar em Cristo Jesus. Nós nos abdicamos dos prazeres desse mundo em prol dessa graça. O problema disso tudo é que nós somos uma geração que não pensa no céu. Nós somos uma geração que não deseja ver a Deus. Nós somos uma geração que não conhece nem aquela letra da música do João Viu. Se você perguntar para alguém, ele não sabe do que está ali, porque ele não tem nem desejo. É uma geração que se encanta pelos prazeres desse mundo, se encanta pelas ofertas. Como que uma geração assim vai desejar viver no céu? Como que uma geração assim vai ansiar a santidade? É isso que o Senhor está nos falando. Se nós queremos viver em santidade, nós temos que nos apegar à promessa, à esperança vindoura de Cristo Jesus. Aleluia! Porque aqueles que colocam sua esperança totalmente na graça, abdicam de prazeres vãos desse mundo e olham para Cristo.
valorizam uma herança futura ao invés de uma herança presente. Quando o crente está buscando muito viver o mundo daqui, é porque ele não está orando pela herança futura. Quando ele está muito inclinado aos prazeres desse mundo, é porque ele não está pensando no futuro. Quando a gente conhece a Cristo, quando a gente deseja viver com Cristo, quando a gente deseja conhecer o céu, quando a gente deseja, quem veio aqui no louvorzão, se aquilo ali é um mínimo do céu, eu fico imaginando, Senhor, que vontade de estar lá. Se você nunca pensou no céu, esse ano, meu irmão, reavalie o seu pensamento. Nós fomos feitos para o céu. O nosso coração não pode ser ocupado por coisas desse mundo. Aleluia? A nossa esperança tem que estar depositada em Cristo. Onde tem estado o teu coração? O que tem te impedido de viver uma vida de santidade? Ou o que tem te incentivado a viver uma vida de santidade? Aleluia? Não é isso que Deus espera de nós. Não é o modo de vida que Ele espera que nós vivamos. O que Pedro está ensinando nesse único versículo 13? O que nós precisamos para viver em santidade? De mentes renovadas através de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, cingindo o nosso pensamento, porque a batalha começa na mente. Que nós estejamos conscientes da nossa salvação e, portanto, que nós tenhamos domínio próprio sobre as nossas ações para agir corretamente. E que nós depositemos nossa esperança exclusivamente na graça, na promessa de um Cristo que vem nos buscar. Aleluia! A partir desse versículo 13, é como se ele viesse de uma forma até mais didática, explicar sobre essa vida de santidade, o que nós precisamos, e agora ele começa como nós vivemos essa vida de santidade. Aleluia! Veja o que ele fala no versículo 14. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Nesse versículo, Pedro está declarando que enquanto nós vivemos nessa terra, nós, enquanto filhos de Deus, devemos lutar contra os desejos do pecado, de modo que sejamos reconhecidos como filhos obedientes, que se apartam de todo o mal. Ele começa essa expressão, essa orientação com a expressão como filhos obedientes. E essa expressão nos revela duas verdades que envolvem a santidade: filiação e transformação de vida. Aleluia! Meus irmãos, foi por meio de Jesus que nós fomos resgatados de uma vida de pecado e de inutilidade. Foi a partir dele que nós fomos regenerados, libertos, e também foi a partir dele que nós fomos chamados filhos de Deus. E nós precisamos nos portar como filhos de Deus. E filhos que são aprovados. Quais são os filhos que são aprovados? Os filhos que são obedientes. Os filhos que se submetem àquilo que o Pai determina, àquilo que está sobre a criação, sobre o domínio, aqueles que estão debaixo da ordem de Deus. Aleluia? Romanos 8, 14 e 16, a palavra fala: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, precisamos nos portar como filhos de Deus. E nós precisamos ter uma vida de santidade. Aleluia! É isso que Pedro inicia reforçando. A nossa natureza a partir de Cristo, somos filhos. E somos filhos obedientes, que vivem conforme o padrão do Pai que nós temos. Aleluia! Ele fala no versículo 14, como filhos obedientes. E logo após, no versículo 15, vem o versículo repercutindo o que essa filiação requer de nós. Olha lá: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. O que está dizendo? Vocês são filhos obedientes. Por isso, não façam mais as coisas do passado. Por isso, mudem de vida. Por isso, sua vida teve que espelhar a transformação que você teve através de Cristo Jesus. Aleluia! Meus irmãos, a partir de Cristo, tem muita coisa que não combina mais com a gente.
tem muita coisa que não combina e a gente precisa não ter só consciência disso, como viver com essa nova realidade. Aleluia! Nós não nos amoldamos a esse mundo, mas nós nos amoldamos à santidade daquele que nos chamou. Aquele pecado que eu cometi antes, eu não cometo mais. Aquela vida da qual Cristo me tirou, eu não volto mais. As práticas que eu fazia antes de ser resgatada, eu não pratico mais. Por quê? Porque Cristo é transformação de vida. Se Cristo é transformação de vida, a minha vida tem que ser diferente a partir de Cristo Jesus. E é isso que Pedro está falando. Devemos ser santos, porque isso está em consonância com o caráter de Deus. Aquele que nos chamou para um relacionamento é santo. Então nós precisamos ser santos. Quem nos chamou para nos relacionar é santo. Então temos que nos apresentar santos a Deus. Aleluia! Glória a Deus! E com essa plena consciência de que nos tornamos filhos obedientes de Deus e que quem nos chamou é santo, devemos procurar viver em santidade. Ele é o modelo, Ele é o exemplo. A santidade, ela é imperativa para o cristão, ela não é optativa. Você não pode falar assim, hoje eu estou querendo ser santa, amanhã eu não estou querendo. Você não tem essa opção. Você conheceu a Cristo Jesus, você é filho de Deus, então ela é imperativa. E qualquer denominação que a gente tenha dentro da palavra de Deus, a santidade nos alcança. Nós somos chamados filhos obedientes, mas em outras passagens nós somos chamados filhos amados. Como filhos obedientes, nós reproduzimos o caráter, a retidão e a conduta do Pai que nós servimos. Aleluia! Nós também somos chamados pela palavra de Deus como imitadores de Cristo. O protótipo que nós imitamos é santo em excelência, então nós somos chamados a ser santos. A palavra de Deus fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O espelho, quem nós refletimos é santo em excelência, então nós temos que ser santo. Em qualquer qualificação na Bíblia, em qualquer forma que você se enquadre no seu chamado, você foi chamado para ser santo. Você foi convocado para ser santo. Aleluia! Glória a Deus! O que Pedro expõe nos versículos 14 e 16 é que a obra de salvação realizada em nós e por nós gera um estilo de vida completamente diferente da maneira como vivíamos antes de sermos alcançados pela graça de Deus. Por quê? Porque gera um desejo natural de nós nos tornarmos santos, para que nós estejamos nos relacionando com aquele que é santo, aquele que nós nos chamamos de Pai. Aleluia! E ele diz, no final do versículo 15, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. A santidade, ela não é apenas imperativa, como ela não pode ser segregada. Significa o quê? Fomos chamados, convocados para ser santos em todas as coisas, em todos os sentidos. Na minha vida profissional, na minha vida ministerial, na minha vida familiar, nas minhas amizades. Vou te dar um exemplo bem simples para que você compreenda. A roupa que eu uso na igreja é a roupa que eu uso fora da igreja. O linguajar que eu tenho na igreja é o linguajar que eu tenho fora da igreja. A relação que eu tenho com os meus irmãos dentro da igreja é a relação que eu tenho com a minha família dentro da igreja. Isso é ser santo. Não dá para você separar. Não dá para você vestir uma roupa de santidade no domingo, chegar na igreja, ficar em santidade. Aí você pensa assim, nossa, mas o mundo está tão secularizado, está tão moderno, como que eu vou sair com os meus amigos desse jeito? Meus irmãos, você foi chamado para ser santo, para ser diferente. Você foi chamado para ser exemplo para essa geração, para quem você tem a oportunidade de influenciar. Ela não segrega, não dá para você viver uma vida mundana e de santidade. Você foi convocado a todas as esferas da sua vida. Tudo o que fizer, seja santo. Aleluia? Graças a Deus. E aí ele fala no versículo 17. Só um minutinho, vou voltar só para fazer um outro que eu deixei passar aqui. Por que nós não podemos flexibilizar a santidade? Por que nós não podemos segregar, falar, não, eu sou santo na igreja, mas não sou santo com meus amigos? Porque todas as vezes que nós fazemos uma concessão ou baixamos as normas, cada vez que a santidade ela é flexibilizada, nós desgastamos os princípios de Deus. Aí sabe o que sobra no final? Rebelião contra o Senhor. Não sobra mais a obediência. Não sobra mais cheiro de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter cuidado com a forma que nós nos portamos. Aleluia.
Santidade é fruto não só da obediência, por sermos chamados filhos de Deus, mas também da reverência e temor a Deus. Vai lá no versículo 17 para você ver. Ele diz o seguinte: se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. O que Pedro está ensinando aqui? Que Deus, ele não é apenas um Pai, mas ele também é um justo juiz. E nós devemos viver em temor, tendo essa plena consciência, né, de que ele é Pai, mas ele também é justo juiz e nos julga conforme as nossas ações. E aqui, em resumo, Pedro está afirmando que não é apenas porque nós nos tornamos filhos e somos filhos obedientes, não é apenas porque nós fomos chamados por um Deus que é santo para nos relacionarmos com Ele, mas é também porque aquele que nós invocamos como Pai é justo juiz. Tudo isso tem que nos motivar a ter uma vida de santidade. E aqui, meus irmãos, o temor não é encarado como um terror, como um medo, como um pavor, uma fobia, mas é um temor da disciplina e do aborrecimento paternal de Deus. É isso que é esse temor que ele está falando. Paul Washer, pastor batista missionário, afirma: uma das maiores evidências de uma falsa fé ou profissão vazia é quando uma pessoa diz ser cristã, mas a obra de Deus de santificação está ausente em sua vida. Ela é capaz de viver no pecado, ser apática com a justiça e permanecer incólume, que é inalterado, pela disciplina divina. Preste atenção nessa parte. Deus não é pai negligente que permite aos seus filhos que corram soltos e desimpedidos em pecado. Ele não somente gera os filhos, como também zela por eles com maior cuidado. Ele não deixará de usar a vara com o filho, mas demonstrará o seu amor, disciplinando-o com toda diligência. Deus é Pai, mas Ele é justo juiz. Nós precisamos lembrar disso para temê-lo. Aleluia? E aqui, essa santidade, esse temor que nós temos, é justamente porque nós temos uma relação de filho e pai. Nós não queremos aborrecer aquele com quem nós nos relacionamos. E aqui está a chave principal para uma vida de santidade, meus irmãos. Para nós conseguirmos vencer o pecado, nós precisamos ter temor a Deus. Não temor de nós sermos julgados e de nós sofrermos consequência, mas um temor de não querer aborrecer a Deus. E nós só temos esse temor quando nós nos relacionamos com Ele. Porque é tão bom essa relação, é tão bom ouvir falar de Deus, ouvir Deus, conversar com Deus, orar e ser respondido, que você não quer se entregar a nenhuma das paixões do mundo para não perder isso. Isso é que é temor. Isso é que nós somos chamados para viver. Uma relação de amor que nos leva a temer, né? A honrar a Deus. Porque, meus irmãos, o medo da pena não motiva ninguém. Porque se assim o fosse, as leis seriam suficientes para inibir a prática de crime. São? Não são. Continuam praticando crime, mesmo tendo penas altíssimas, continuam praticando crime. Se você está tentando viver uma vida de santidade, baseado tão somente no terror de ser punido por Deus, sinto muito, você está fadado ao fracasso. Mas se você tenta viver uma vida de santidade, baseado nesse amor, eu não quero entristecer meu pai. Eu sou chamada filha amada, filha obediente. Ele me resgatou, ele me restaurou, ele me tirou de uma vida de inutilidade. Nada paga essa relação. Aí você consegue seguir uma vida de santidade. Aleluia, glória a Deus. Outro ponto importante, a palavra de Deus, eu até usei isso na direção do culto que eu fiz essa semana. A palavra de Deus fala que Deus é longânimo, misericordioso, Ele é bom e reto, são características do caráter de Deus. Mas nós não podemos usar isso como um pretexto para continuarmos pecando. Ao contrário, tem que ser um incentivo para nós nos parecermos com Ele. Você não pode usar isso falando, Deus é longânimo, eu vou pecar hoje, amanhã eu peço perdão. Não é isso. Não foi essa a vida que nós somos chamados para ter. Nós somos chamados para ter uma vida de santidade. Quanto mais eu conheço o caráter de Deus, quanto mais eu vejo que Ele é reto, que Ele é bom, que Ele é misericordioso, mais eu quero estar perto dEle, porque eu quero me tornar assim. Eu quero ser imitadora de Cristo, eu quero ser reflexo daquele que me criou. Aleluia! Martinho Lutero fala, quando o nosso coração estiver firme em Cristo, então seremos inimigos do pecado pelo amor
e não pelo medo do castigo. Seremos inimigos do pecado pelo amor, não pelo medo do castigo. Aleluia! Então, Pedro prossegue, não mais tratando da preparação ou da forma como os santos devem agir quanto peregrinos, mas agora expondo o principal motivo, por que vocês devem viver em santidade? Porque fomos compros, fomos resgatados a um alto preço. Vamos recordar como que nós vivemos em santidade, como que nós vencemos o pecado? Mediante preparação da nossa mente, sobriedade das nossas ações e esperança na consumação da graça. Segundo, agindo como filhos de Deus, em obediência, transformação de vida e temor. E agora, por que nós devemos caminhar em santidade? Porque nós precisamos nos recordar que fomos comprados e resgatados a um alto preço. Vamos lá no versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Meus irmãos, nós estávamos condenados a uma morte eterna, em razão dos nossos pecados, e fomos comprados por um alto preço. Nosso resgate, salvação, custou a vida de Cristo, um cordeiro sem defeito e sem mácula, perfeito sacrifício expiatório dos pecados dos injustos. Era para nós termos pago tudo que nós pecamos, e Jesus, que não tinha pecado, pagou em nosso lugar. É isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo àquele público, né? É isso que o Senhor está ministrando nessa noite. A cruz de Cristo muda tudo para o cristão. A cruz de Cristo deve te impelir a ter uma vida diferente. Não é possível que você olhe para o que Cristo fez, o que Ele suportou em seu lugar, e você não seja constrangido a viver em santidade. Isso deve nos constranger. Aleluia! Ele pagou um preço que nós deveríamos ter pago. Essa verdade deve arder em nossos corações e nos impelir a viver de uma forma santa que agrade a Deus. Meus irmãos, nossa dívida é eterna. Não há nada que a gente possa fazer que possa pagá-la. E o mínimo que Deus espera de nós, por ter nos resgatado, nos restaurado, por ter enviado o seu Filho sem pecado, é que nós vivamos uma vida de santidade. É o mínimo que Ele espera de nós, aleluia? Se a nossa salvação foi paga com alto preço, o qual nós não podemos pagá-la, a nossa santificação representa pelo menos respeito, reverência e gratidão a Deus. É como, eu quero que você, eu ouvi essa frase uma vez, ela ficou tão marcada em mim, eu quero que ela marque em você da mesma forma. Toda vez que você pecar, e eu não estou falando do pecado eu não estou falando do pecado acidental, estou falando da prática, né, do pecado constante. Toda vez que você permanece nessa vida de pecado, eu quero que você lembre que é como se você estivesse dizendo para Deus assim, nem foi tão sério assim, nem foi tão caro assim o preço que pagou. Meus irmãos, misericórdia foi muito caro. A palavra de Deus fala que não foi por ouro, não foi por prata, mas foi por um sangue de Deus perfeito. Foi pelo sangue de Cristo Jesus. Isso deve arder em você no desejo de viver uma santidade. Meus irmãos, foi pela graça, mas não foi de graça. Não foi de graça. Na nossa vida tem que refletir o que Cristo fez por nós. Não foi de graça, não foi um preço qualquer, não é algo que você tire da sua poupança, da sua aplicação e vai lá e pague. Não, foi o preço de um Cristo que não tinha pecado, de um Deus que não tinha pecado. A sua vida precisa ser transformada. Você foi alcançado através desse sangue que foi vertido na cruz. Aleluia, glória a Deus. A nossa conduta deve ser reflexo da nossa nova vida, a qual recebemos pela graça de Deus, mas que não foi de graça. Deus planejou, Cristo foi conhecido desde a eternidade e nos foi enviado para que desfrutássemos do inefável privilégio de termos sido salvos por um Deus santo.
Você já pensou que privilégio que é que você foi alcançado por Jesus? Que Ele te tirou daquela vida de inutilidade, de pecado, de valor terreno para te dar uma vida de esperança, uma vida de herança gloriosa, uma promessa de morar no céu ao lado de Deus? Você já agradeceu por isso? Né? Revisa suas ações, a forma como você se porta. Nós precisamos exalar a Cristo. Eu tenho orado com frequência para Deus: Senhor, que eu seja usado em qualquer circunstância, em qualquer momento, diante de qualquer pessoa, que as pessoas tenham vontade de conhecer o Cristo que eu falo. É assim que nós devemos andar, assim que nós devemos orar, pedir para Deus: Senhor, eu quero viver em santidade, de tal forma que as outras pessoas perguntam assim: o que aconteceu com você? E aí você tem a oportunidade de falar de Jesus. Jesus é transformação de vida. Não dá para viver da mesma forma como Ele nos alcançou. Não dá para a gente viver no pecado. Como que a gente fala que Jesus transforma a vida se a gente não transformou a nossa vida através de Jesus? Como que a gente fala que Jesus muda qualquer coisa se a gente continua insistindo no mesmo pecado? Aleluia? Nós estamos trabalhando sobre santificação. Santificação para vencer. Santificação para vencer o pecado. Meus irmãos, se dedique esse ano à palavra de Deus, à oração, à busca pelo Espírito Santo. Se envolva nos propósitos da igreja, nas orações, nos jejuns. Eu creio que Deus tem algo muito diferente para fazer pela sua igreja esse ano, algo muito glorioso. Eu tenho sentido isso desde o começo do ano, um fogo do Senhor muito diferente, mas nós precisamos estar preparados. É como se a igreja estivesse num avião, passando. Se você perder a ida, meu irmão, você fica. Né? Esteja preparado, se envolva nas coisas de Deus. O Senhor vai realizar no meio de nós, mas nós precisamos nos santificar. Aleluia? A aplicação prática dessa palavra, como é uma palavra muito densa, muito cheia de princípios, eu trouxe como uma forma de resumo. Como que nós vencemos o pecado? O que nós precisamos? Mediante preparação, renovação da nossa mente. Sobriedade, que é domínio próprio nas nossas ações, decisões e pensamentos, e esperança nessa graça vindoura de Jesus. Como nós vivemos em santidade? Agindo como filhos obedientes, lembrando que aquele que nós chamamos como Pai também é justo juiz, aleluia, e aquele que nos chamou para se relacionar conosco é santo. Por isso que nós precisamos nos apresentar santo. E por que devemos andar em santidade? Porque fomos pagos, fomos comprados e resgatados em alto preço. Não foi ouro, não foi prata, mas foi pelo sangue. Aleluia, glória a Deus. Quero deixar uma frase de John Piper, que ele fala sobre o pecado. Também me impactou na hora que eu estava estudando. Ele é teólogo e pastor batista, ele afirma o seguinte: a única base que Satanás tem contra você é a sua carne e o seu pecado. Ninguém vai ao inferno por causa de Satanás. A única razão para irmos ao inferno é o pecado. Muito mais importante do que lutar contra Satanás é combater ao pecado. Entenda isso. O seu maior inimigo não é Satanás. O seu maior inimigo é você mesmo. Você quer viver uma vida de santidade? Procure viver em santidade na casa do Senhor. Procure obedecer os princípios do Senhor. Você vai precisar lutar contra você mesmo, contra as suas vontades. Mas a boa notícia é que você tem o Espírito Santo de Deus. Com o Espírito Santo de Deus nós conseguimos. Aleluia.